Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana aqui na Band TV, na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube e no Facebook. Hoje vamos falar do assunto da semana, a vacinação contra a Covid-19 e também sobre os cuidados individuais que precisam continuar sendo seguidos. Mas antes de apresentarmos os nossos convidados, vamos fazer um rápido intervalo, 1 minuto e já voltamos. Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta e recebendo o presidente do Simers, o médico Marcelo Matias. Bem-vindo, seja bem-vindo. Prazer muito grande. Como sempre, meu, é um prazer. Sabes que eu tenho muito respeito pelo teu trabalho e sempre é um prazer poder estar numa bancada qualificada, que são as tuas, como sempre. Então é um prazer enorme poder estar aqui, especialmente com nossos telespectadores. Conosco por vídeo a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, secretária Arita Bergaman. Seja bem-vinda, secretária. Prazer muito grande recebê-la. Muito obrigada por essa oportunidade. Certamente faremos um bom debate. Um abraço e um prazer, Milton Cardoso, e um abraço para o presidente do Simers, doutor Matias, também. Esse momento da vacinação, qual é a avaliação que o senhor está fazendo, Sindicato Médico? E já vou deixar a pergunta também em seguida para a nossa secretária Arita. A minha sensação em relação ao início da vacinação é o que todos estão sentindo, que considerando o longo tempo de duração da pandemia, a gravidade dos efeitos por ela produzidos e a ansiedade que as pessoas têm em buscar uma porta de saída, todos estão ansiosos por poder executar a vacinação o mais rápido possível. Entretanto, inclusive conversando com a própria secretária Arita, nós temos a noção clara de que não há disponibilidade da vacinação universal nesse exato momento e, portanto, nós defendemos que seja feita uma distribuição com equidade. O que significa? Primeiro para quem mais precisa, para depois, progressivamente, ser distribuída a vacina para outras populações. Nesse sentido, desde o início, em primeiro lugar, nós conversamos com a secretária de Estado, ela é testemunha e temos sido parceiros nesse processo, e oferecemos, inclusive, o Sindicato Médico, estamos, inclusive, lutando com a parceria de empresas do Estado do Rio Grande do Sul, justamente para tentarmos fazer a compra das vacinas, para podermos utilizar a nossa estrutura no sentido de disponibilizar a vacinação não só para os médicos, mas também para outros profissionais de saúde. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, ele enfrentou uma série de dificuldades na gestão na capital do ex-prefeito Nelson Marquesan. Essas dificuldades também no governo do Estado, ou o governo do Estado tem uma relação melhor com... Há uma diferença muito grande. Eu, claro, estou diante aqui da secretária, mas diria isso diante de qualquer público. Há uma diferença muito grande entre a gestão do ex-prefeito Marquesan e a Secretaria de Saúde da época e a gestão do próprio governador e da secretária. A questão de diálogo, de poder ter pontos de intersecção, de compreensão da função do sindicato, que às vezes se choca com a função da gestão pública, sem que necessariamente nós tenhamos por objetivo a busca do conflito. Sempre essa condição de diálogo foi respeitada pelo governo do Estado e a secretária sabe disso, porque falo isso publicamente, mas aproveito para falar pessoalmente, que é uma pessoa que tem tido sempre uma ótima interlocução conosco
e demonstra sempre um espírito de democracia e de civilidade que me parece fundamental nos entes públicos, e ela é um exemplo vivo de que isso só produz bons resultados. Que bom, né? Eu que faço um jornalismo crítico, opinativo, polêmico, quero cumprimentar a secretária, porque no momento tão difícil de uma experiência inédita que nós estamos vivendo, politizar, né, uma doença é complicado. Parabéns, secretária. Obrigada. Cumprimentos pelo trabalho aí, e já aproveito para a questão que eu levantei com o doutor Marcelo Matias sobre a vacina. Como é que está o Rio Grande do Sul preparado para essa vacinação? Bom, antes de responder objetivamente à pergunta, eu não posso deixar de fazer referência à parceria que temos tido construtiva com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Desde a posse, doutor Matias, já fizemos inúmeras reuniões, já implantamos ações conjuntas, sempre com o objetivo de somarmos esforços, porque quem ganha é o usuário, é a população, respeitando cada uma das instituições, mas construindo pontes para que possamos juntos oferecer o melhor para a nossa comunidade. Então, essa é a orientação do nosso governador Eduardo Leite, e também preciso agradecer publicamente a postura republicana, dialogada e parceira do nosso presidente do sindicato. Quanto à vacinação, de fato, o mundo viveu 10 meses, no caso no Brasil, essa pandemia sem precedentes, onde a maioria dos estados sequer tinham estruturas organizadas para poder fazer frente, não só para evitar a contaminação, mas preparar a rede assistencial para o atendimento de pacientes com Covid. E, certamente, os profissionais de saúde, os médicos não fugiram à luta, e estão diretamente na frente de atendimento, seja nas UTIs, nos seus consultórios, nas unidades de saúde. Então, a vacinação, que era a grande expectativa, começou nesta semana no Brasil. Nós, segunda-feira, vivemos uma emoção ímpar, de podermos iniciar a campanha no estado do Rio Grande do Sul, preciso dizer que ainda com doses limitadas, recebemos 341 mil doses da vacina da Coronavac, através do Butantan. É evidente que foi o Ministério da Saúde que nos repassou, e por não termos número suficiente, porque temos que garantir a primeira e a segunda dose, a orientação técnica que recebemos é que deveria ser para idosos institucionalizados, para indígenas, para pessoas com deficiência também institucionalizada e para profissionais de saúde. Quero saber de ambos, depois do intervalo, qual é a diferença que foi o enfrentamento do HN1 com a Covid-19. Eu vou fazer um breve intervalo aí, lembrando que Zafari, economizar é comprar bem, né? Final de semana você vai para a praia, não deixe de passar no Zafari. Zafari é qualidade. Nós voltamos em seguida com Live News e já com a presença também do Luiz Augusto Lara, meu parceiro do Live News. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube. Hoje falando sobre saúde, né? Bem-vindo, Luiz Augusto Lara. Ô, Milton, que maravilha. Eu acompanhando o programa aqui, ligadinho, né, no meio do trânsito, da correria e louco também para fazer já uma participação. Baita pergunta essa que tu fizesse agora com a secretária Arita, com quem eu já desde já cumprimento aqui, parabenizo, porque não é mole ser secretário de saúde do Estado, presidente do CIMERS ou do CREMERS, de uma entidade médica, neste momento de pandemia, é a prova de fogo, né, Milton? É verdade. Quem conseguiu atravessar agora, vai ser difícil alguma coisa para derrubar. E essa pergunta, a diferença ou as semelhanças entre o combate a H1N1 e o coronavírus, me parece, até o pessoal fala, Milton, que o H1N1 acabou sendo, em alguns momentos, até mais letal, né? Do que... O Osmar Terra fala isso também. Pois o Osmar Terra, eu acho que eu ouvi ele falar sobre isso. Mas vamos saber isso e saber também, doutor Matias, é o início do fim da pandemia? Excelente pergunta. Eu vou traçar uma diferença básica para os nossos telespectadores que é vital. São vírus distintos com perfis epidemiológicos distintos, simplificando para que todo mundo entenda. O H1N1 escolhia determinado tipo de paciente. Ele era mais agressivo em pacientes mais jovens, em gestantes, certo. E, portanto, ele pegou muito de perto a minha especialidade, porque obstetra sempre fui e, portanto, vivi o H1N1 presencialmente. Por outro lado, o corona ele tem um perfil epidemiológico, portanto, ele escolhe pacientes distintos e ele acaba sendo mais grave em pacientes idosos com fatores de risco. Doutor Matias, H1N1, para quem está em casa, é a gripe, é o vírus da gripe, é o influenza. Todos eles basicamente são síndromes gripais, certo. Que é uma coisa muito ampla. Essa é uma coisa que pelo menos agora vai acabar um dos preconceitos que se tem contra a categoria médica, porque sempre dizia que quando não sabia o diagnóstico, chamavam de virose. E hoje toda a população já tem a noção da quantidade de vírus que tem, cada um tem um diagnóstico distinto, um tratamento específico e um prognóstico absolutamente diferenciado. Nesse aspecto, a vantagem que tinha do H1N1 é que o H1N1, desde logo o princípio, já havia um tratamento proposto que era eficaz. E, portanto, a gente tinha tendas que já ofereciam o tratamento. Já no caso do corona, ele surgiu, no meu entender, ele foi disseminado, não digo propositalmente, mas de maneira negligente por ação de vários entes públicos, que inclui a Organização Mundial da Saúde, disse isso várias vezes, não vou retirar o meu discurso prévio. E isso fez com que a gente estivesse diante do desconhecido sem um tratamento específico. E diferentemente do H1N1 que não foi politizado, o coronavírus se transformou num evento político eleitoral. E isso é extremamente perigoso, porque nesse momento, e nunca tinha visto isso acontecer, tratamentos são discutidos em meios políticos, tratamentos e leitos são discutidos para motivos eleitorais, e tudo isso acaba envolvendo uma sopa onde todo mundo utiliza a palavra ciência de maneira, no meu entender, muitas vezes leviana, com o objetivo primário de obter benefícios muitas vezes pessoais e não em relação à população. Então isso me incomoda muito, porque eu nunca vi e espero nunca mais ver uma pandemia que foi tão jogada para o lado político e tão, no meu entender, colocada em segundo lugar a ética, como aconteceu nesse momento. Então eu tenho uma preocupação muito grande. Os americanos puxaram a ponta, né? Quando democratas e republicanos, e aí o Trump dizendo que aquilo não é nada, e os democratas fecha tudo. O ano eleitoral americano foi muito complexo. O ano eleitoral americano acabou politizando isso e acabou politizando para o resto do mundo também, né? Nem todos os lugares. Para que se tenha ideia, deputado, isso é muito importante. Se a gente for olhar, por exemplo, a escala de mortalidade... Aquele não é deputado, não, viu?
Aqui ele não é deputado, aqui ele radialista. Ele não. Que a gente... O publicitário, Deputado é lá na Assembleia. O publicitário radialista, aprendiz do Milton. É essa aqui, entendeu? Pelo menos é um ótimo guru para ser seguido. Doutor, chamar a secretária para nossa conversa também. Que o doutor estava começando, eu atalhei ele no meio, que é o seguinte, ó, as diferenças, uma baita pergunta que tu fizesse, entre H1N1, a gripe, essa que se toma vacina todo ano para a gripe, e a questão do coronavírus, da Covid-19. Então, o senhor estava dizendo que nos jovens H1N1 tinha um poder de letalidade, um poder destrutivo maior. Muito maior. Muito maior do que em relação a essa. As grávidas, por exemplo, foram fortemente afetadas. E são, via de regra, pessoas jovens. Se a gente for lá o padrão epidemiológico, e desculpa o termo que eu estou utilizando, mas esse é o termo correto, do coronavírus, ele pega mais pessoas mais idosas, com múltiplos fatores de risco. Até o governo do estado a gente acompanha, porque o boletim epidemiológico do governo do estado tem sido muito preciso. Eles separaram por populações quem estava sendo mais afetado. Sim. E, efetivamente, quando a gente olha para as populações, a gente vê pessoas com um ou mais fatores de risco e, via de regra, com idades mais altas. Então, os mais jovens acabam sendo vetores, transportando, e os mais velhos é que mais sofrem nisso? Isso é muito discutível. Não se tem ainda uma certeza de que os jovens são necessariamente vetores. Ok. Se sabe que eles têm uma quantidade de vírus maior, mas o grande problema dessa pandemia é que o problema dessa pandemia não é exatamente o vírus em si, e sim a reação inflamatória que o próprio organismo causa diante da presença do vírus. Sim. E o que acontece... É tão desconhecido para o organismo. Esse é o grande problema. Pessoas mais jovens, e talvez seja por isso que os jovens não sejam tão afetados, porque não conhecem o vírus, fazem reações basicamente muito leves diante da presença do vírus. Não que não haja mortalidade, como eu disse, acompanho o boletim do Estado e temos 0,03% de crianças que estão falecendo. Doutor Matias, puxar a secretária Arita para a nossa conversa que ela já era da equipe da secretaria no tempo do H1N1. Do H1N1, ela tem experiência, e isso que nós estamos falando aqui, doutor Marcelo, para quem não entende ou distorce, né? Quando o senhor fala assim, o senhor fala que, e eu também falo isso tanto nos meus espaços de rádio, televisão, olha, os idosos têm que ter mais cuidado, enfim e tal. Sabe o que está acontecendo também? Os jovens acham que não acontece nada com eles, e eles vão para a festa, e eles fazem aglomerações, e aí essa jovem, essa menina, ela vem para dentro de casa e passa o vírus para o pai, para o avô, para a avó, e é uma loucura. Secretária Arita. Bom, concordo com as observações do doutor Matias, mas antes eu queria dar um abraço no deputado Lara. Né, que... Aqui não é deputado, secretária. Deputado é lá na Assembleia, aqui não. Tá bem. Aqui tá bem, mas para mim ele vai ser sempre o deputado. Né, porque ele fez, até como presidente também, que foi da Assembleia Legislativa, fizemos muitas frentes juntas, mas eu queria dar uma boa tarde ao Lara. Então, ao Lara, apresentador, questionador, também numa bancada tão importante como essa de comunicação de um tema, que é o tema do momento, que é o Covid. Realmente eu achei a pergunta muito interessante. Aliás, já vou pedir para o nosso grupo aqui, que faz parte do Comitê de Dados, fazer um estudo para traçar um paralelo entre a H1N1, a influenza, e o Covid. Acho muito interessante que a gente possa até, quem sabe, numa próxima oportunidade, publicizar as diferenças e as semelhanças dessas duas epidemias em tempos diferentes, e como foi o comportamento, não só do ponto de vista epidemiológico, mas também como é que a gestão estadual se organizou naquele período que, inclusive, eu estava também acompanhando aqui na Secretaria da Saúde, como nesse atual momento. Eu acho que tem algumas diferenças que são bem marcantes. Uma delas, que hoje nós temos meios de comunicação, redes sociais,
né, que são as mais diferentes. Quer dizer, hoje é muito diferente do que foi aquele período. Então, a todo momento há questionamentos, né, há uma ansiedade por informações diante de um vírus, né, que nós ainda não conhecemos profundamente. Já estamos ouvindo as novas variantes, né, o que está acontecendo hoje no Amazonas. Então, é tudo muito novo ainda. Eu diria que temos muito mais perguntas do que respostas. Mas aqui na gestão estadual, o que nós vimos nessa epidemia? Primeiro, o envolvimento, né, muito presente do governo, criando um modelo de distanciamento controlado e colocando as gestões municipais como partícipe para evitar a velocidade da transmissão do vírus. De outro lado, a necessidade de medir através de indicadores a ocupação dos leitos, além de monitorar os óbitos. Então, com isso, nós estamos já verificando que o número de pessoas contaminadas é muito maior do que foi na influenza. Nós temos 520 mil pessoas que já tiveram Covid, né? E temos a taxa de óbitos ultrapassa 10 mil pessoas. Lá na influenza, nós chegamos em torno de 2 mil pessoas, né? Se eu estou bem lembrada, porque eu também não estou com essa informação aqui. Então, considero que o Covid-19, além de ter assolado o mundo ao mesmo tempo, né, trouxe um desafio para quem é gestor público de ter que tomar a medida certa, às vezes, sem saber se é a hora mais certa. Mas nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, com o apoio do Ministério da Saúde, temos que registrar, com o apoio das instituições, das categorias profissionais, com o apoio de comitê científico, de comitê de dados, né? Criamos protocolos, né, para as várias áreas de atividade, sejam elas da área econômica, como também da área da saúde, sempre com o objetivo de preservar a vida. A secretária Arita continua conosco, já também está conectado conosco o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, o doutor Renato Cafuri, e nós vamos liberar aqui o doutor Marcelo Matias, que tem um compromisso. Agradecer, doutor Marcelo Matias, muito obrigado pela gentileza, pela presença aí. Parabéns pelo trabalho do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Não, e sempre numa vanguarda. Sim. Olha, no momento em que a mídia toda, muitas vezes, né, ao invés de informar, causava pânico, o Sindicato Médico, doutor Marcelo Matias, sempre baseado na ciência, trazendo esclarecimentos e muitas vezes contrapondo esse pânico criado. É importante, é um grande problema mundial, mas com base na ciência, tendo o jeito de trabalhar, a forma, seguindo protocolos. O doutor Marcelo Matias sempre foi uma voz que trazia, botava a bola no chão, né, Milton? É verdade. Ele botava a bola no chão, enquanto o pessoal, muitas vezes, criar também esse sensacionalismo, o pânico, também dá audiência, né? Sem dúvida. Isso também dá audiência, tem que levar em consideração isso. Mas aqui o Sindicato Médico, corajosamente, através da sua pessoa, sempre trouxe a voz da ciência. Não, olha, é assim, vamos por aqui, isso tem razão de ser, mas até ali tem limite. E estamos vivendo aí, conseguindo conviver com esse vírus e no início do fim da pandemia, doutor. A minha só tenho a agradecer, porque eu tenho a honra de poder falar em nome da categoria, o que é algo que nunca será esquecido por mim. A gente tem um trabalho para executar e a gente sempre diz que a gente está trabalhando para os médicos, porque defender os médicos é defender a saúde. Então, continuaremos nesse caminho, porque é a nossa vocação, o nosso objetivo e a gente, de alguma forma, acredita ser a nossa vocação também. Obrigado, doutor Marcelo. Parabéns e leve do Live News, fale meu nome, em nome do Lara,
Um abraço sincero, fraterno a todos os médicos que estão na linha de frente nesse momento, inclusive aos familiares daqueles que deram a própria vida, entregaram a própria vida para salvar vidas, e não foram poucos que nós perdemos aí durante esse processo da Covid-19. A gente faz um intervalo rápido e voltamos para mais uma rodada com os nossos convidados, né? Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, e Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube e Facebook. Nós sabemos que a agenda do Dr. Renato é assoberbada. O Dr. Renato hoje faz a consultoria praticamente para todos os órgãos de comunicação do país, e tem razão de ser, né, pela qualidade e pela responsabilidade que tem. Doutor, nós temos aí um tempo limitado com o senhor em seguida já tem também um outro compromisso, está direto na linha. Secretária Arita, se me permite, vamos direto ao doutor Renato para otimizar o tempo dele também. Doutor Renato, estamos no início do fim da pandemia. Quais são os próximos capítulos, pelo que o senhor está vendo a movimentação das vacinas no mundo, as vacinas no Brasil, o que vai adquirir, o que não vai? Que tempo ainda vamos levar para conseguirmos imunizar a população brasileira, doutor Renato? Bem-vindo. Olá, prazer, Newton, Luiz, prazer falar com vocês, os ouvintes da Band, como sempre. Cumprimentos também a secretária Arita, é um prazer conversar com você também, Arita. Olha, eu acho que o momento é muito delicado ainda, estamos longe do fim, né? O pontapé inicial das vacinas, felizmente, acho que nem o mais otimista pesquisador imaginava que em um ano nós teríamos, não uma, mas 4, 5 vacinas licenciadas, já aplicadas. Isso realmente foi um feito histórico, mas ainda estamos longe de termos vacinas em quantidades suficientes para que a gente consiga amenizar de alguma forma a epidemia. O Brasil vem sofrendo mais ainda com isso, fez acordos com Sinovac, com Butantan, Biomanguinhos com AstraZeneca, porém acordos de longo prazo. Nós assinamos termos de transferência de tecnologia que nos permitirá no segundo semestre, no ano que vem, produzirmos grandes quantidades de vacina, até quem sabe sermos autossuficientes e exportarmos vacina. Mas na largada nós não temos vacinas, não temos insumos, não temos importação, não temos condições de trazer para cá e vacinar ao menos as populações, os grupos mais vulneráveis. Então começamos claudicando, começamos ainda com pouquíssimas doses, que não são suficientes, infelizmente, para vacinar nem os prioritários dos prioritários, que seriam os profissionais da saúde. Mas e a pandemia continua à solta. A pandemia, talvez estejamos vivendo ainda, vamos viver ainda, talvez o pior momento da pandemia. Os casos continuam em ascensão,
já estamos quase igualando o número de casos por mês, por semana, que tínhamos no pior momento da pandemia, em junho, julho. E então nós temos ainda que insistir muito com as medidas não farmacológicas de distanciamento, porque à medida que as vacinas vão chegando, ela não servirá para atenuar a circulação da pandemia, ela servirá para reduzir mortalidade nos grupos vulneráveis. Não há nenhuma perspectiva de vacinarmos parte significativa da população com o intuito de interromper a transmissão do vírus, né, neste primeiro semestre, por exemplo. Esse vírus, doutor Renato, ele foi produzido pelos chineses ou foi um acaso da natureza? E qual é a confiabilidade dessa vacina chinesa do país de origem do vírus e que a Europa, os Estados Unidos, grandes países, com exceção da Turquia e da Indonésia, estão com a Coronavac? Olha, essa coisa da China ter produzido o vírus é uma das maiores bobagens que já se produziu na internet, né? Não é possível esses coronavírus circulam entre nós, chamados coronavírus zoonóticos, que acometem animais e também acometem seres humanos. Por vezes eles sofrem mutações e tornam-se mais agressivos, como foi com a SARS, como foi com a MERS e agora com a epidemia da Covid-19. Então, não é possível que a gente faça algo parecido como construir um vírus com essa capacidade. Então, talvez essa seja uma dos grandes mitos e as grandes bobagens que se espalham por aí. As vacinas desenvolvidas em fase 3, normalmente, os estudos de fase 3, eles são patrocinados, geralmente, pelas grandes comunidades, pelos grandes apoiadores daqueles que querem utilizar a vacina. São estudos muito caros e muitas vezes envolvidos de muito risco. Então, você vai estudar uma vacina que entra em fase 3, você tem que alocar 30 mil, 40 mil voluntários em mais meia dúzia de centros de pesquisas espalhados por todo o mundo. E sob o maior risco disso não dar certo, né? Aliás, a fase 3 é conhecida como a cemitério dos estudos clínicos, porque muitas morrem aí na fase 3 não demonstrando sua eficácia. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer foi patrocinada 100% pela comunidade europeia. Não é à toa que todos os países europeus estão recebendo vacina Pfizer hoje, porque houve um grande patrocínio deles e o acordo é justamente esse. Se der certo, vocês vendem para mim. Mesma coisa os Estados Unidos fez com a vacina da Moderna, além da patrocinada Pfizer também. Então, os países que investiram mais em pesquisa e desenvolvimento estão hoje se beneficiando das primeiras quantidades de doses de vacina. O Brasil e o mercado asiático, obviamente, ele é mais fechado, ele é mais restrito para a Europa, ele acaba sendo... O Brasil foi buscar parcerias lá, a África, os próprios países asiáticos, é onde o Brasil estabeleceu sua parceria com o Butantan. Então, a ciência não olha para o país, a ciência não olha para se a vacina por questões xenofóbicas, a ciência não tem olhar se a vacina é do governador, do presidente, ou da secretária Arita, ou se é do município vizinho. A ciência olha para os resultados. Então, os resultados demonstraram duas vacinas, aqui no Brasil, duas vacinas eficazes que vão ter o maior... vão conseguir impactar de maneira significativa se aplicadas em larga escala na população. É esse o nosso esforço agora, conseguir doses. Então, o nosso grande gargalo hoje não é o sistema de saúde, não é a capilaridade das nossas salas de vacina, não é nosso Programa Nacional de Imunizações. Nosso grande gargalo, tudo isso nós estamos habituados e fazemos com maestria. Doutor Renato, deixa eu aproveitar, doutor Renato. É a quantidade de doses. Doutor Renato, deixa eu aproveitar o seu tempo precioso e nós estamos aqui com a secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Arita, que de todos os estados brasileiros ainda vem conseguindo manter uma taxa de mortalidade uma das menores do país. Até, eu não sei bem, gostaria que a secretária Arita dissesse qual é a nossa taxa aqui em relação a outros estados brasileiros. O ranking esse que nós temos aí. Secretária Arita, a senhora gostaria de aproveitar esse momento também, doutor Renato, fazer algum tipo de colocação, algum tipo de pergunta? Fique à vontade, doutora Arita. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, né, tá numa mesa aqui de informações com a presença do Dr. Renato Kifuri, que é uma autoridade nacional respeitadíssima
Então, muito obrigada por estar conosco, falando aos gaúchos. Em segundo lugar, nós aqui no Rio Grande do Sul conseguimos, comparado com dezembro, diminuir não só a média móvel em relação aos óbitos, como também estamos hoje com uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 76,4%, quando lá em dezembro chegamos a ter 84%, 85% de taxa de ocupação. O número de casos no estado do Rio Grande do Sul, também comparando com dezembro, que tivemos um pico superior aos meses de agosto e julho, quando se caracterizava como um momento ápice, mas na realidade passamos por um período mais tranquilo, mas dezembro explodiu. Em relação ao número de casos diários, nós chegamos a ter 6.000 casos diários, hoje estamos em torno de 4.000, 4.500. Em relação aos demais estados, temos quanto ao excesso de óbitos, temos o menor número comparado com os demais estados brasileiros. E se eu olhar no dashboard, eu já vejo como é que está a nossa situação em relação aos demais dados, comparando com os nossos co-irmãos. Sabemos que São Paulo e outros tantos estados ainda há um crescimento, mas nos últimos dias aqui no estado do Rio Grande do Sul há uma certa estabilidade, embora em patamares ainda muito altos. Então, realmente, a vacina, por não termos medicamentos, diferente do H1N1, que o Tamiflu surgiu bem rapidamente, é a alternativa, além das não terapêuticas, é a alternativa que nós estamos apostando, embora com muita preocupação, porque o número de doses que recebemos nesta semana não cobre 15% da primeira fase. E os trabalhadores de saúde, que são os que estão na ponta, nós conseguimos apenas 35% do total. Sim, é o que está dizendo o doutor, é o que está dizendo, doutora Arita, é o que está dizendo o doutor Renato. Realmente, nesse primeiro momento, não conseguimos a cobertura nem para aqueles que são o primeiro grupo. Mas, doutora Arita, E o doutor Renato Kifuri está nos atendendo gentilmente, eu sei que ele tem compromisso, mas eu queria colocar duas questões bem rapidinho para o doutor Renato. Doutor Renato, até que ponto, doutor Renato, o lockdown, o senhor tem alguma informação de que o lockdown deu certo em algum lugar? Deu em vários lugares. A Europa tem curvas completamente diferentes, do que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. Se você vê a curva epidêmica na primeira onda, Itália, França, Alemanha, o exemplo mais emblemático, o Reino Unido, num segundo momento, quando eles resolveram fazer o lockdown, ou pelo menos não todos fizeram lockdown, mas fizeram medidas bastante restritivas, a ascensão e a curva da epidemia foi muito rápida. Diferente, por exemplo, aqui no Brasil, onde nós ficamos com um platô em nível elevado por meses. Nós fomos um dos poucos países que não fizemos o pico de ascendência e a queda abrupta com elevação. Nós mantivemos um platô com níveis elevadíssimos, como comentou o secretário. Mas são os dados que o senhor tem, doutor Kifuri, de lockdown, é isso que eu quero saber, o seguinte, quais são os números, os dados que o senhor tem científicos de que o lockdown deu certo? Porque eu tenho dados assim, por exemplo, 84,5% das pessoas contaminadas e mortas em Nova York estavam dentro de casa. Foi dito pelo governador de Nova York, Cuomo. Então, voltando às curvas, nós temos curvas de epidêmicas, que é o que caracteriza a evolução da epidemia. É um vírus que circulava atingindo uma quantidade muito grande de pessoas e de mortes, que depois cai abruptamente. Assim que você instala essas medidas, esse é o resultado, vamos dizer, em mundo real do que aconteceu.
No Brasil, nós não tivemos condições de fazer um bom lockdown. A população brasileira, infelizmente, depende muitas vezes do seu trabalho diário para conseguir a sua alimentação diária, vive em ambientes que nem sempre é possível fazer distanciamento. Então, isso nos prejudicou nesse sentido. O lockdown no Brasil se tornou impossível. Mantido e alto muito tempo, né? Então, nós não conseguimos fazer um lockdown aqui na maior parte das vezes. Então, quem conseguiu fazer um distanciamento melhor, quem conseguiu manter essas medidas de distanciamento melhor, conseguiu sim resultados melhores em termos de curva epidêmica. Isso não há nenhuma dúvida na literatura, tem muitos trabalhos mostrando isso, não é um relato de um estado, são vários estados. Inclusive comparativos como a Suécia, que fez menos, o Reino Unido, que começou mal, depois mudou para essa estratégia. Então, hoje, isso é vamos dizer assim, um consenso na literatura mundial, que é consagrada a única ferramenta que a gente dispõe, infelizmente, a única vacina que nós temos hoje é distanciamento, é uso de máscara e é não aglomerar. Não tem outro jeito, além da vacina agora, de controlar essa pandemia. É isso aí. Doutor, quero agradecer a participação sua, brilhantando o nosso programa. Nós vamos agora aqui encaminhar para o encerramento ainda algumas questões com a secretária Arita. O senhor fique à vontade para fazer alguma colocação que não tenha feito ao longo da participação, doutor Renato. Eu só quero agradecer a gentileza do doutor Renato e sou jornalista, não sou. Quem sou eu para discutir ciência, medicina com um médico, ainda mais um dos mais renomados que nós temos hoje no mundo, que é o doutor Renato Kfouri. Mas eu não consegui ainda, com toda a dedicação que eu tenho, chegar a números que provem que lockdown deu certo. Não consegui ver em lugar nenhum lockdown tenha dado resultado. E no Brasil não tem como fazer lockdown, porque tu faz lockdown, fecha o comércio, mas mantém o transporte coletivo, o metrô, enfim, o transporte coletivo das grandes cidades, aglomeração, amontoado, sem falar hoje na juventude, né, a parte da juventude irresponsável que penalizam o próprio comerciante, o próprio comércio, porque enquanto no comércio se mantém protocolo, se mantém máscara, distanciamento, até filas distanciadas as pessoas, à noite nós estamos vendo aí nas cidades, nas capitais, cidades do interior, jovens fazendo festas de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, aglomeração sem máscara de qualquer jeito. Então, realmente nós temos ainda muito que evoluir em termos de consciência. Está onde o senhor agora, doutor Renato? Está em São Paulo? Eu estou em São Paulo, eu vivo aqui em São Paulo. Aqui a gente tem controlado a pandemia de uma maneira muito dura, com essas medidas que são tão duras para a economia, duras para a saúde mental da população. Todos estamos cansados realmente, a população muitas vezes não aguenta mais, né? Não só economicamente, mas também na saúde mental. Esse é um dano que nós estamos sofrendo, uma pandemia muito grave, né? Como sem precedentes. Eu acho que é momento de ouvirmos a ciência, é momento de nós seguirmos o que recomendam os especialistas. Eu acho que a gente tem visto aí muita politização no sentido de eu defendo a máscara, eu não defendo a máscara, eu acho que é uma gripezinha, eu acho que é uma doença grave, eu tomo cloroquina, eu não tomo cloroquina, a vacina é do chinês, a vacina... Isso é uma grande bobagem para a ciência, para nós que defendemos a ciência, nós temos que ir atrás das evidências. E as evidências hoje são muito claras de que a gente não dispõe de tratamento eficaz, nós não temos ainda outra saída para controlar a pandemia que não seja o distanciamento, o uso de máscara e a não aglomeração. As vacinas virão, mas até lá precisamos continuar nos cuidando. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. Um bom final de semana para o senhor, para a família e muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco, doutor. Eu que agradeço, um abraço, secretário, um prazer estar com vocês. Boa tarde. Obrigado. Secretária Arita, vamos lá, secretária Arita, nós já estamos encaminhando aqui para o final do nosso programa, aliás, sempre lembrando, né, um grande parceiro aqui do nosso programa, que é o Centro Clínico Gaúcho, né, Centro Clínico Gaúcho que está ali, né, uma nova loja no Bourbon Valig, no shopping, né, Bourbon Valig ali no 4º andar. Imagine, né, todas aquelas coisas que a gente vai fazer no shopping, né?
poder aproveitar um pouquinho, vai ali, faz uma compra, faz um rancho, enfim, mantendo o distanciamento, os protocolos, mas também poder cuidar da saúde. Que praticidade! Esse é o objetivo do Centro Clínico Gaúcho, que abriu sua nova clínica num dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Varig. Clínica Varig está de portas abertas. Lá você encontra atendimento clínico, pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade. E exames no Laboratório Marques de Almeida, aquele mesmo laboratório do Centro Clínico Gaúcho, que está ali na Alberto Bins, em frente ao Plaza São Rafael. Que facilidade, né? E a Clínica Varig fica no 4º andar do Bourbon Varig, Shopping Bourbon Varig. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite que o Centro Clínico Gaúcho está pertinho de você, ali no Bourbon Varig, 4º andar. E tem Centro Clínico Gaúcho também na Avenida Farrapos, e tem Centro Clínico Gaúcho também na Alberto Bins, na frente do Plaza São Rafael. E vem aí o Hospital Humaniza, grande investimento. E eu passei agora há pouco ali em São Leopoldo, Centro Clínico Gaúcho, em São Leopoldo. Na João Correia, na frente do quartel. Olha, crescer no meio de uma crise só para quem realmente presta um bom serviço e por um preço adequado. E é uma honra para nós termos aqui o Centro Clínico Gaúcho. E é uma honra para nós aqui termos também a companhia da secretária estadual de saúde, Arita Berman, que vem conseguindo domar o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Porque quando a gente tem o menor índice de mortalidade do país, dá para dizer que o Rio Grande do Sul vem fazendo o dever de casa. Vamos lá, secretária Arita. A partir de agora, então, se tudo der certo, como será o calendário de vacinação a partir de agora, né? Chegaram as primeiras doses, me parece que não se utilizou um pouco menos da metade das doses que chegaram e guardando a outra metade, um pouco mais da metade que sobrou, para fazer a segunda dose que precisa ser feita, né, secretária Rita? Então, isso é uma medida de precaução caso o fluxo das vacinas seja interrompido. Então, qual é o fluxo? Agora, antes da secretária colocar, o importante é destacar que eu quero cumprimentar o governador Eduardo Leite, a secretária de Estado Arita, porque é um dos poucos estados do Brasil que não tem a sacanagem, a corrupção. A corrupção com o processo da liberação de licitação, tá, o governador de Santa Catarina, governador de Roraima, governador da Bahia, o governador do Pará, com o médico Alberto Beltrame, que apareceu R$800 mil dentro de um isopor numa geladeira. Pelo amor de Deus. Desvio de dinheiro para a saúde. Então, o Rio Grande do Sul, secretária Arita, os gaúchos têm que ter orgulho disso. Secretária Arita, governo Eduardo Leite, nesse ponto, olha... Não, é nesse ponto e no ponto não só da moralidade, mas da mortalidade. Mas eu queria entrar num ponto, secretária Arita, porque há algumas dúvidas assim. Bom, nesse primeiro momento, foi aí 15%, 20% dos profissionais de saúde que serão imunizados, pelo que eu entendi. As 122 mil doses para os profissionais de saúde, não vai atender todos os profissionais, mas aqueles na linha de frente. Bom, aí depois que forem atendidos os profissionais de saúde, quantos são ao total que precisam ser atendidos? Vem, já nesse primeiro momento, também uma parte dos idosos que estão em asilos, quilombolas, indígenas, tá. Vamos lá, na segunda leva, além de completar profissionais de saúde, acho que teremos completado já quilombolas e indígenas, eu vi alguns municípios dizendo o seguinte, não, nós vamos priorizar a população acima de 80 anos, mas parece que a regra do Ministério é que a priorização para a população da terceira idade, idosa, não é 80, é 75 anos. Como pode isso? O município pode dizer, não, aqui não vai ser acima de 75, vai ser acima de 80. O município tem essa ingerência
ou nós faríamos pela regra nacional do Ministério da Saúde e isso será acompanhado pelo Estado e deve ser acompanhado pelos municípios, ou o município tem alguma flexibilidade para dizer quem vai vacinar primeiro? Bom, vocês fizeram vários comentários, eu vou tentar ser breve, não sei quanto tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Estado do Rio Grande do Sul, coordenado pelo governador, nós temos um modelo de distanciamento controlado que faz com que essa integração das secretarias e a equipe da Secretaria em específico da Saúde, né, junto com esse conjunto que já falei anteriormente, nós estamos colhendo bons resultados. Agora, em relação à vacinação, eu quero deixar alguns números bem objetivos. Nós recebemos 341 mil doses para 2 aplicações. Nós distribuímos 170 mil para dose 1, que os grupos da dose 1 é 100% de idosos e deficientes que moram em instituições. Aqui em Porto Alegre podemos citar o lar Menino Jesus de Praga. Então, são pessoas com deficiência, serão imunizadas. E todos os asilos, os abrigos, enfim. Quer dizer, nessa fase, asilo, abrigo... 100%. 100%. Essa pauta nós vamos limpar. Essa pauta nós vamos limpar. Indígenas aldeados que moram em terras indígenas, 100% também. E profissionais de saúde, 35% apenas. Nós precisaríamos, para o primeiro grupo dessa fase, 970 mil doses, porque é este o total. Ser então, dividido por 2, né? De saúde, dividido no por Rio 2. Grande do Sul, nós temos 360 mil. Então, daqui a 28 dias, considerando o início da primeira dose, terá a dose 2. Pelo que eu estou vendo, agora vamos lá, se é um achômetro, mas a gente vai, o faro, o feeling, a gente vai, né? Pelo que eu estou vendo, nós estamos com dificuldade aí para importar insumos para a própria Coronavac. Nós estamos com dificuldade para comprar novas vacinas fora do Brasil. Uma outra vacina que está em fase de análise na Anvisa, que tem inclusive o insumo, o princípio ativo, que é o IFA, já produzido no Brasil, além da Pfizer, além da Moderna, além da Janssen. Então, eu concordo com o doutor Renato Kifuri. Tem perspectiva, mas o mundo está disputando esse insumo que é essencial para poder proteger a população. A grande dúvida, e aí eu coloco dentro daqui, o telespectador que está nos acompanhando, aí vai dizer, vem cá, mas esse cara é maluco. Não, eu não sou maluco, eu faço jornalismo em cima de fatos e da verdade. Sim. Eu quero vacina para ontem, não é para hoje, para ontem. Sim. Só que é o seguinte, não se discute, e isso é preocupante, tomara que eu morda a minha língua, a eficácia dessas vacinas. É o que nós temos agora? Sim, é o que nós temos. Mas não se tem que se aprofundar, sim, porque tem muito negócio por trás disso, muito dinheiro, muita grana de laboratórios internacionais, indústria farmacêutica, jogando no Brasil e no mundo inteiro esse processo financeiro. Olha, deixa eu perguntar aqui o seguinte, é exatamente isso, e me parece que a vacina, doutora Arita, ela, ao longo dos anos agora, ela vai sendo testada, ela vai sendo aprimorada. A própria vacina da H1N1, cada ano tem uma nova cepa e tem um novo aprimoramento da vacina. Acho que esse é um processo constante de aprimoramento, né? Mas deixa eu perguntar aqui, doutora Arita, nós temos a nossa plateia virtual.
a nossa plateia virtual que está nos assistindo. Viviane Quadros, Eduardo Soares, Anderson, Gessi Brum. Opa, pessoal caiu aqui a nossa plateia. Interior do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, a nossa plateia caiu, que nos é ao vivo, é live, nos acompanha Olha aí, permanentemente o André Duarte, o Eduardo Soares, o João Vitor, Melina Lemos. Né? Melina, deixa eu perguntar aqui para a plateia o seguinte, levante a mão, por favor, aqueles amigos que estão na plateia, que ao chegar a vacina, vão tomar a vacina. Quer dizer, não vão questionar, vou lá, tem vacina no posto de saúde, eu vou lá. Por favor, levante a mão. Eu estou vendo uma aqui. Duas. A Melina já, a Melina Lemos. Três. Olha, três. O pessoal está meio desconfiado, assim, parece que o pessoal está esperando uma segunda leva da vacina aqui, né? Então, agradecer a presença aqui da nossa plateia virtual também. Tem mais isso, né, doutora Arita? Tem mais isso ainda, tem a questão da desconfiança da vacina, que isso é um outro processo que, à medida que começar, a pessoa vai tomar, as pessoas também vão tomando mais confiança, vai tendo mais credibilidade. Doutora Arita, quero agradecer a sua presença, mais uma vez parabenizar o seu trabalho, o trabalho do governador no combate a essa pandemia. Né? Vamos continuar combatendo as aglomerações, mas mantendo o comércio e as empresas funcionando dentro de protocolo. É isso que nós esperamos do nosso Estado. E Milton Cardoso, por favor. Eu não conhecia a secretária, não conheço pessoalmente, mas eu estou vendo aqui pela tela uma senhora simpática, muito agradável e muito comunicativa. E competente. Quem sempre me falou muito bem dela foi o doutor Osmar Terra. São parceiros de anos aí. Doutora Arita, as considerações finais, então, que nós estouramos o nosso tempo aqui, mas tenho certeza foi de muito explicativo, né? Esse programa. Prestação de serviço. Uma prestação de serviço importante que vocês fizeram hoje aqui conosco. Bom, para finalizar, até porque a plateia participou, queria dar um abraço a todos. Queria dizer que quem assistiu domingo, né, a reunião técnica da Anvisa, né, deve confiar na vacina, porque a vacina tem qualidade, ela tem segurança e é eficaz. E nós estamos preparados aqui no estado do Rio Grande do Sul, até porque os estudos já demonstraram que quem participou da fase 3 da pesquisa não teve nenhum caso grave, né? Tiveram alguns casos leves, né? E a maioria não teve nenhum sintoma. Então, a vacina protege. Eu gostaria de dizer isso. E, em segundo lugar, que o governo do estado, né, também está imbuído de outras alternativas, caso o governo federal não consiga dar agilidade, né, da distribuição de novas doses, embora estejamos confiantes de que isso possa acontecer, uma vez que também o Butantan tem 5 milhões de doses produzidas, está esperando, que eu acho que sai amanhã, o uso emergencial dessas doses, mais as 2 milhões que chegarão da Índia nos próximos dias, né, da vacina de Oxford. Então, serão 7 milhões de vacinas que deverão ser distribuídas, quem sabe, né, muito em breve. Nós confiamos, né, na imunização, mas queremos, mais uma vez, reforçar o que o Lara e o Newton Cardoso estão dizendo aqui, que também o doutor Renato também repetiu várias vezes, né? A alternativa concreta hoje é de responsabilidade de cada pessoa. Verdade. Cuide-se, né? Use máscara, né? Evite aglomerações, para que a gente possa continuar salvando vidas. Um abraço a todos. Obrigado, secretária Arita Cardoso. Chegamos ao final de mais um Live News na TV Bandeirantes e Rádio Bandeirantes, Milton. É verdade, mais uma edição juntos, né? Eu, Luiz Augusto Lara, os nossos convidados, a nossa convidada,
Ficamos por aqui. Live News hoje fica por aqui. Até a próxima semana com novas pautas, novidades na tela da Band.